Bem, parece que o Carlos Bolsonaro aí, filho do ex-presidente, do nosso ilustríssimo inelegível aí, não consegue apenas ignorar o movimento LGBTQIAP+. Dessa vez ele ficou, de cara aí, chateado com a 28ª Parada LGBT de São Paulo, que fez um resgate das cores da seleção brasileira e tudo mais, e teve o ministro Silvio Almeida lembrando que o ato é para proteger as famílias. Que te parece? Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Olha só, agora para falar sobre isso estou aqui com Daiane Oliveira. Salve, Dai, tudo certo? Salve, tudo certo. Conta pra gente. Isso, O Carlos Bolsonaro não aguenta ver uma vergonha, ainda mais quando o tema é esse, que ele corre para passar essa vergonha. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade, Dai? Ele podia ter, uma Kitana Havashi para chamar de sua, né? Vamos falar a verdade. Mas vamos lá. Certamente. Então, dessa vez foi justamente isso, a 28ª Parada LGBT+, que aconteceu em São Paulo neste final de semana. Teve alguns resgates que eu achei bem interessante, inclusive o resgate da cor verde e amarela, que é Sim. A camisa do Brasil, a seleção ali, Isso vai deles. E aí foi um resgate bem interessante, a gente viu vários artistas, no movimento, e muitas pessoas também saíram. Logicamente, a direita ia inflar, ia reclamar, também já era esperado que tudo isso acontecesse, mas o piti ali, a reclamação do Carlos Bolsonaro foi um pouquinho, tanto quanto desmedida, O Carlos Bolsonaro, ele foi para as redes sociais dele, você quer mostrar o tweet? Porque o Twitter dele foi enorme, ele literalmente fez um textão lá nas redes sociais, aí, claro, Twitter. Vamos lá. Falando, dizendo que Parada Gay não é um lugar de criança e de adolescente, é lamentável e difícil conseguirmos aprovar, mas seguimos tentando. E aí ele fala de uma PL, que foi apresentada, a PL 2489, de 2023. Pois é. Tá trabalhando, o Carlos Bolsonaro trabalhando em nível municipal, galera. Que tal? Primeira vez que eu vi. Legal, beleza. Vai, vamos ver o que vem desse projeto. Vamos lá. É isso, porque a gente imagina assim, poxa, dificilmente uma galera estivesse trabalhando mesmo, estivesse ali empenhada em fazer sua função, não teria tempo para sair fazendo tantos comentários nas redes sociais, gerenciando o gabinete do ódio, aí por aí vai, Mas nem viajando, que é um vereador internacional, nem viajando para o exterior com o papai. Mas ele diz que tem essa apresentação desse projeto, que é para garantir que crianças e adolescentes não desfilem na parada LGBT do Rio de Janeiro, prevendo punição administrativa severa no caso de participação deste público em trajes sumários, como registramos em dezenas de fotos que circularam na internet. Quais trajes sumários são esses? Eu não sei, porque, assim, para mim, por exemplo, num calor escaldante, São Paulo estava quente, você está no meio de uma manifestação, uma criança de top em short, para mim não existe trajes sumários. Eu não entendi da onde o Bolsonaro tira essas informações, Mas a gente já sabe como é o conceito de traje sumário, O conceito de traje sumário, de onde vem, Exatamente, porque para mim um short, um short no top, o cropped em criança, não me parece nada de irregular, mas tá tudo certo. Ainda mais para essa galera do Rio de Janeiro, Então, o Carlos nunca foi na praia, mas tudo bem. Voltando, ele também diz que ficam proibidas quaisquer menções a uma fantasiosa realidade trans para crianças e adolescentes ou o incentivo à realização de cirurgias para mudança de sexo para este grupo, as mutilações que vêm causando uma explosão de crianças e adolescentes depressivos e suicidas. É muita loucura, muita fake news misturada com uma espécie de pinça da realidade, Porque Sim. ele fala de fazer procedimento cirúrgico em crianças e adolescentes, que é proibido no país. A gente já começa por aí, Sim. E ele ainda fala sobre uma lógica, inclusive até o processo hormonal é todo todo um desenvolvimento, é todo um cuidado que é feito para que haja o processo hormonal também de mudança. Não é uma coisa simples de ser feita, e detalhe, hoje, por exemplo, ainda existe poucas equipes que trabalham com o processo de ressignificação de sexo no país. Então, assim, a gente não sabe de onde Carlos Bolsonaro... Fonte da cabeça dele. Mas ele ficou muito chateado com o Silvio Almeida, viu?
Isso tudo foi depois que o Silvio Mendes largou uma frase maravilhosa, que foi a frase seguinte: estamos aqui, diferente do que o pessoal fala aí, para proteger a família. E aí, né, como é que os patriotas, essa galera que defende a família fica quando a esquerda ela volta para aquela linha de, olha, nós estamos defendendo de verdade a família. A gente está defendendo contra a transfobia, contra a LGBTfobia, contra os homicídios, né? O Brasil é um país que mais mata trans e travestis do mundo. Então, e também um dos países que mais consome a pornografia de trans e travestis no mundo, né? Mas aí você consome a pornografia e você sai nas ruas batendo e ameaçando e matando essas pessoas porque, né, você não consegue lidar, você não consegue pagar sua terapia e lidar com seus sentimentos. Perfeito. Né? Mas isso é um outro momento. Vamos ouvir a fala do Silvio Almeida, que a gente entende daí porque o Carluxo ele ficou tão chateadinho. Vamos lá, tá na tela. Sabe por quê? Eu quero me dirigir às mães, aos pais, aos irmãos. Eu quero dizer o seguinte: nós estamos aqui justamente ao contrário do que dizem, para proteger as famílias. Eu não quero que nenhuma mãe tenha que chorar a morte de um filho. Eu não quero que nenhum pai tenha que chorar a morte do seu filho. Eu quero que todas as mães e os pais possam saber que seus filhos, independentemente de quem eles sejam, de como eles quiserem amar, que eles vão voltar para casa vivos, vão ter uma vida digna, vão ser respeitados. Então é o seguinte, nós estamos aqui, que o Brasil todo nos ouça, em nome das famílias brasileiras, em nome do amor verdadeiro, contra o ódio, contra a violência. É isso que nós queremos. Então, mãe, pai, você que é irmão, o avô, nós estamos aqui para defender o seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu neto, de todo qualquer tipo de violência. Porque quem apoia a dignidade da comunidade LGBT é verdadeiramente a favor da família. Quem é contra a família. E nós estamos aqui para proteger as famílias brasileiras. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado por ter me acolhido. Muito obrigado. Obrigado a você. Silvio de Almeida é um golaço atrás do outro. Vamos falar, velho. Primeiro vamos absorver o impacto, né, do Silvio Almeida. Que te parece, né, cara? Verdades assim na tua cara, assim, tão, né? Tão nua na tua frente, assim, numa verdade dessa? Que te parece, cara? O que acontece ali na marcha e tudo mais, né? Na parada, tem a ver com respeito à vida e respeito às escolhas das pessoas, né? E essas escolhas podem não ser tuas, tudo bem, mas são dos seus amores, às vezes, tá ligado? E o que o Silvio tá falando ali é bem isso. Nos momentos em que você não pode protegê-los, que essa mentalidade, cara, mantenha eles vivos no país que mais mata, né, a população LGBTQIAP+, no mundo, cara. Então, sem dúvida, assim, o que ele tá falando vem de uma matriz de intensa verdade, assim, que dá pra sentir, né? Dá pra sentir no peito, né? Exato. Eu gosto muito, li um comentário aqui do Henry, que é justamente entre os erros e acertos do nosso governo, né, de esquerda, do governo Lula. Silvio Almeida é um excelente ministro, então, para mim, também foi um dos grandes acertos desse governo Lula. Para lembrar, né, para quem não recorda, que o Silvio Almeida é ministro de Direitos Humanos e Direitos Humanos e Cidadania, e é uma pasta que, por exemplo, é uma pasta que financeiramente é uma pasta com pouco incentivo, com pouca expressão, mas é uma pasta importante para construir políticas públicas. Então, justamente, estar numa marcha que você está ali lutando para o direito básico, a dignidade, cidadania, a vida, a ter um atendimento de saúde, são questões muito mínimas, sabe? Então, a gente ter um olhar para a comunidade LGBTQIA+, é muito importante. Sobretudo, por exemplo, que a gente tem estudos e dados que comprovam, por exemplo, que a evasão escolar na comunidade é extremamente alta por causa de preconceito, por outras violências que acontecem, e por aí vai, sabe? Então, assim, não é pensar sobre a comunidade, não é só pensar sobre a orientação sexual, não é só pensar sobre a questão privada de cada pessoa, é pensar na questão pública. Então, as políticas públicas que vão desde a educação até... Para a gente não precisar pensar em segurança pública lá no futuro, precisa ser feito e pensado. Então, é por isso que essa galera, como o Carlos Bolsonaro, não gosta, questiona muito. Sem dúvida.
A gente tinha até ouvido aquele, né, no meio de um debate sobre a lei de proteção de dados, ele fala sobre LGBT, porque Vamos isso, na lançar. cabeça do Carlos Bolsonaro é Vamos bem botar. essa lógica aí, vamos Vou ver. botar na tela, vamos lá. Determinação informativa. Presidente, olha o tom Essa é a delicado voz desse Carlos inciso que a gente tem que Bolsonaro, levar né? adiante para discutir, Uma quem sessão sabe, da Câmara Municipal do Rio de emendar Janeiro. respeitando a biologia do ser humano, Isso. como é que é uma coisa muito complicada. Né? A autodeterminação, você vê por aí gente que inclusive se autodenomina tigre, leão, jacaré, papagaio, periquito. Novamente, repito, isso não é piada. Então, a partir do momento que você coloca isso... Olha o vereador do ignorando PSOL aqui, ó, de legislações, cara, superiores, eu não acredito que eu tô vendo isso. que caracterizam o sexo da pessoa como homem ou mulher, X, Y, baseado na ciência, e você entra com uma cara... Olha, pra mim já deu. Mas, cara, pelo menos você vê assim aqui... Os caras pelo menos têm que ouvir tudo isso, cara. Sofrer ali ouvindo tudo isso já vale o salário, né? Vamos falar a verdade, né? Ficar ouvindo essa baboseirada aí de um cara como o Carlos Bolsonaro. Mas a real é que, não sei, sabe? Daí você falou um ponto aqui que me pegou... Porque me lembra muito do Carlos, essa questão assim, né? Do tipo assim, é o país que mais mata, né? E é o país que mais consome pornô trans. Né? Então, tipo assim, quando você pega e vê o jeito, né, que fica, né, o 03 aí, né, não sei, o Carlos Bolsonaro aí, ele é tipo, eu vejo uns traços de uma homofobia alter sincericida, assim, sabe, assim, que meio que se transparece, assim, cara, apesar, né, ou melhor, até a partir, né, de uma veemente negação simbólica, né, então tipo assim, nossa, não pode isso, não sei o que, de repente isso se escancara, né, relacionando, né, no caso do tweet que ele fez anteriormente, né, relacionando ao pecado, né, num contexto religioso, pregando sob certa manta de legitimidade sacerdotal, isso a gente viu do Nicolas, por exemplo, fazendo a mesma coisa que o Carlos está fazendo aí, né, falando sobre um assunto que devia ser visto por um prisma político-social, através, né, dos olhares, tipo, dogmáticos, religiosos, ultraconservadores e retrógrados, né? Que é a grande assinatura, né, da extrema-direita brasileira, né? Quem sabe o mundial. Exatamente. E vale lembrar que o Carlos Bolsonaro já é aquela figura que, né, segundo informações que vazaram na internet, né, tem umas questões aí que, né, teria um relacionamento com uma pessoa que apareceu. A questão privada do Carlos certo, não é da nossa conta, né? Uhum. O problema é como ele transforma justamente suas frustrações ou o que pode acontecer em ódio, sabe? E esse ódio, seja na religião, seja por indução da família, não importa o que aconteça, mas isso não pode desrespeitar os direitos das pessoas. É apenas isso, não pode respeitar. Então, o limite é exatamente esse. Mas para contra fascista, contra homofóbico, e vale lembrar, inclusive, que homofobia, na opinião, é crime. Uhum. LGBTfobia né, crime de ódio, né? Você propagar ódio contra as pessoas não é permitido no país e por aí vai, né? Então, a gente precisa compreender que pessoas como o Carlos Bolsonaro não deveriam estar na política, já que eles não conseguem respeitar o básico, que é a nossa Constituição. E esperamos, inclusive, que esse projeto de proibição de crianças e adolescentes nesses eventos não passem, porque, por exemplo, não se fala em proibição de crianças e adolescentes no carnaval, não se fala em proibição de crianças e adolescentes para marcha para Jesus, mas vai se falar da parada gay porque é algo que seria contrário, né? A parada, no caso agora a parada LGBT, mas porque seria contrário a qualquer tipo de respeito e dignidade, pelo amor de Deus, quem não quiser ir não vai, é só isso. Fica em casa, Carlos, tá tudo certo. Acho que ninguém te quer lá, inclusive. E quanto às fontes que ele cita ali, cara, fontes da própria cabeça, né? Não é fonte nenhuma, na verdade ali a fonte é o que dá voto. Né? Vou falar para esse público aí para tentar ganhar um voto aí, até porque ser vereador federal para ele deve parecer pouco. Então, né? Enfim, tá aí, né, em campanha permanente para, de alguma forma, tentar atrapalhar mais o Brasil, né, cara? Não dá pra falar que esses caras querem ganhar alguma coisa. Esses caras querem atrapalhar de todo mundo e não tem jeito. Bem, chegamos ao fim de mais um Plantão do Meteoro. Estive aqui com Daiane Oliveira. Dá uma olhada no trampo dela aqui, em Daiane J. Oliveira. Ela que é torcedora do Bahia. Tá tirando? Olha lá, ela lá. Tá feliz, né? Tô ligado. Então demorou. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Lembrando o seguinte, dê uma olhada aqui no nosso Clube do Fim, capte o QR Code com a sua câmera e entre pro nosso grupo do Telegram.